Pai, Senhor, amados irmãos, ainda em pé, gostaria que os irmãos abrissem comigo o livro de Atos, capítulo 10, versículo 43. Atos, capítulo 10, versículo 43. Para mim é motivo de muita alegria estarmos aqui com os irmãos. Eu diria que não foi coincidência, foi resposta de uma queixa que eu fiz ao Senhor. Enquanto estava sentado ali no canto, pastor Lutero nem imagina, mas estava ali quando ele estava pregando no culto retrasado, e eu me queixando comigo mesmo, porque que eu deixei de testemunhar do Senhor no ano passado, e porque que eu não estaria pregando ao Senhor como o pastor Lutero. E ao final do culto, o pastor Lutero faz um convite, né? Em resposta à oração que eu fiz ao Senhor. Então, cuidado com o que você queixa do Senhor. Não bastasse isso, uma semana, no dia seguinte, fui convidado para pregar no meu local de trabalho. E depois, no outro dia, o irmão Jonatas, presidente da mocidade, me chama para pregar. Então, irmãos, Deus responde a nossa oração, amém? Estou aqui porque Deus me desafiou a estar aqui e sentir na pele o que é estar aqui pregando para a igreja amada do Senhor, amém? Todos acharam? Digo amém. Capítulo 10, versículo 43, diz assim: De todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo aquele que nele crê, recebe remissão de pecados. Ainda Pedro falava estas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito. Glória a Deus, uau! Que palavra maravilhosa, né, irmãos? Não sei se você prestou atenção nessa leitura, mas estamos aqui diante de uma das mais belas histórias na palavra de Deus. Um momento em que Deus usa o apóstolo Pedro e para pregar o evangelho, e o Espírito Santo é derramado com poder naquele lugar, na casa de Cornélio. Então vamos ler mais uma vez o versículo 44. Gostaria que os irmãos repetissem comigo. Ainda Pedro falava estas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Glória ao nome do Senhor. Feche seus olhos, vamos fazer mais uma oração. Senhor, meu Deus, nós estamos aqui, Pai. Da mesma forma que aqueles homens estavam ali naquela casa de Cornélio. E estamos aqui para receber a Tua glória, o Teu poder, através da Tua palavra. Porque a Tua palavra, Senhor, nos limpa, nos purifica. Oh, Senhor, a Tua glória está neste lugar. E queremos que a Tua palavra haja no coração de cada um aqui, Senhor. Aqueles que entraram, Senhor, às vezes com comprometimento de buscar o Senhor, mas eu quero que o Senhor agora atraia a atenção de cada um deles, ó Pai, porque eu sei que Tu estás aqui. O Senhor não nos trouxe aqui por acaso, mas para revelar a Tua glória, em nome de Jesus. Você pode sentar glorificando a Deus, amém? Irmãos, quando eu leio essa palavra, eu fico maravilhado. Quando eu leio este versículo, eu me lembro de Romanos capítulo 1, versículo 16, que diz que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Irmãos, interessante que quando o apóstolo Pedro estava pregando na casa de Cornélio, um gentio, não era judeu, nem ele poderia estar ali naquela casa, porque os judeus eles não podiam se misturar com os gentios. E ele mesmo contra toda essa religiosidade, ele entra naquela casa e testemunha acerca do amor de Cristo. E no momento que Pedro está pregando, acontece isso. Uau, que maravilha, hein? Já pensou você estar pregando a palavra de Deus e o Espírito Santo descer sobre aquele local e as pessoas começarem a profetizar e falar em outras línguas? Porque é isso que nós estamos vendo aqui, irmãos. É por isso que nós somos pentecostais, é porque a glória de Deus se manifesta. Quando você abre a boca para pregar a palavra de Deus, o Espírito Santo se manifesta. Glorificado seja o nome do Senhor. Mas, irmãos, por que não temos visto manifestações como essa em nosso meio? Por que não temos visto com
com tanta frequência isso? Porque parece que estamos vivendo tempos de apatia espiritual. Ministros de louvor cantando, adorando ao Senhor, mas você não sente aquela unção. Pregadores pregando a palavra e você não sente a unção. O que está havendo? Eu lembro de uma pregação que me marcou muito, de um pregador norte-americano. E ele diz assim, em uma de suas pregações: Deus não dá a unção para pregadores preguiçosos, cristãos preguiçosos. Ele não fará isso. Há um custo para a unção. Você nunca ficará satisfeito de novo enquanto você viver sem ver Deus trabalhar em você e andando com você. Quando eu leio Atos, esse livro maravilhoso do início da igreja, eu fico maravilhado, preocupado e com tristeza. Por quê? Primeiramente maravilhado por ver como Deus é maravilhoso e como o seu amor foi se manifestando na vida da igreja através daqueles homens simples, usando aqueles homens com o poder da unção do Espírito Santo. E através da pregação do Evangelho, vidas se rendiam aos pés do Senhor. Eu lembro de Atos capítulo 2, quando Deus usa Pedro de uma forma sobrenatural e mais de 3.000 almas se convertem após a descida do Espírito Santo. Eu vejo o apóstolo Paulo sendo tomado pelo Senhor no caminho de Damasco, e quando ele tem um encontro com Deus, ele se prostra ao chão, e Deus fala: olha, você vai sofrer por amor do meu nome, e você vai ver o que eu vou fazer através de você na vida dos gentios. E aí este homem começa a ser levado, e Deus começa a tomar aquele homem também com grandes sinais e prodígios, e assim em todo o livro de Atos, e você fica maravilhado ao ver essas histórias. E fica preocupado ao mesmo tempo em ver que a maioria dessas coisas não tem acontecido com a sua igreja. A maioria dessas coisas não tem acontecido conosco. Irmãos, isso vai gerando em nós uma tristeza espiritual. Porque crente que se entrega ao Senhor e que tem uma nova vida no Senhor, não se sente conformado com essas coisas. Não fica conformado com o seu modo de viver no Senhor. Ele tem algo que clama no seu coração. E este algo é simplesmente o Espírito Santo falando ao seu coração: busca a minha face, busca a minha glória. Irmãos, eu sei como é não ter a unção do Senhor. E também sei o que é ter a unção do Senhor. Eu sei quando ela te deixa. Eu sei quando a morte se move. Eu sei quando você não sente mais fome. Quando não há nenhum quebrantamento. Quando não há mais nenhum clamor. Quando eu vou às Escrituras e eu olho para os grandes homens de Deus na Bíblia, eu vejo que sempre houve clamor. Sempre houve um clamor. Jeremias disse: eu dispus o meu coração a buscar o Senhor. E você descobrirá que houve um clamor. Quando você vê a história de Neemias, ele fica sabendo que a cidade está destruída, os muros estão derrubados. A palavra do Senhor diz que ele ouve essa notícia, o coração dele se move e ele vai buscar a face do Senhor e clama ao Senhor. Há um clamor na presença do Senhor. Não há nada pior que eu possa imaginar para um homem ou uma mulher de Deus do que perder a unção do Senhor, do que estar morto e ter a ciência de que algo está errado em nosso meio, de que algo está errado conosco. Quando não tem esse toque, quando não tem essa unção, quando não levamos as coisas de Deus a sério, irmãos, quando você está feliz com o seu status, com o seu modo de viver, nós temos uma luta interior, nós temos um clamor no nosso coração: como posso fazer para voltar? Como posso fazer para ter essa unção novamente? Aleluia. Eu me lembro, no ano de 2015, eu trabalhava nos Correios, e lá tinha um trabalho de culto naquele local de trabalho, na hora do almoço, 1 hora. Eu lembro de um irmão que dirigia aquele trabalho, e ele sempre muito motivado, irmãos.
E ele sempre também muito criticado entre os mais próximos, porque às vezes ele chegava até a confundir o trabalho com a igreja, né? Vamos dizer assim, né? Tinha muitos que criticavam a atitude e o desejo dele de fazer a obra do Senhor. E ele não era novo convertido, ele sabia muito bem. Mas dentro do coração daquele homem eu vi um clamor diferente, eu vi uma atitude. E aí, durante os trabalhos, ele resolve estabelecer um dia para que aqueles irmãos e quem quisesse fizesse um trabalho de evangelismo durante o horário de almoço na terça-feira. E ali eu me dispus a estar ali contribuindo e ajudando. Por quê? Porque ele me influenciou com aquele desejo de buscar ao Senhor, desejo de proclamar o nome do Senhor. E poucos irmãos se dispuseram a estar ali durante aquele período de almoço que a gente abria mão para que pudesse proclamar o nome do Senhor na rodoviária. E eu via grandes coisas que Deus fazia por intermédio da pregação do Evangelho. Vidas quebrantadas, vidas sendo salvas pelo poder do Evangelho. E um dia eu não pude estar com os irmãos na pregação, era um momento de despedida. Este líder estava se despedindo e ele ia fazer o seu último evangelismo com o grupo, mas eu não pude estar. E eu fiquei sabendo que nesse dia Deus o brindou com algo maravilhoso. Eles estavam reunidos e eles, quando chegaram na rodoviária, viu um homem que estava prestes a se jogar daquele parapeito, daquele local ali alto que fica ali na rodoviária. Muitos suicídios acontecem ali, irmãos. Vocês não têm ideia de como o diabo impera naquele lugar. E quando o grupo chegou, eles viram esse homem desesperado a ponto de pular. E quando eles chegaram perto, eles viram e interviram naquela situação. E ele se acalmando, sentou no meio-fio. E aí eu ouvi esse testemunho, irmãos, lindo. Eles oraram por aquele homem, só que aquele homem não balbuciava nenhuma palavra, ele não falava. E aí descobriram que ele era mudo. Mas ali havia uma opressão muito grande. Eles relataram que ao orar, mesmo assim, depois de orar e falar do nome do Senhor, proclamar o Evangelho, eles, quando saíram, este irmão, líder, né, estava sentindo no seu coração de voltar e repreendeu o espírito da mudez na vida daquele homem. E assim o grupo fez e eles fizeram. E quando eles oraram por aquele homem, expulsaram o espírito de mudez que havia naquele homem, ele começa a falar. E ele de repente começa a balbuciar as primeiras palavras e aí ele começa a glorificar o Senhor. E aí quando eles veem que a glória de Deus se manifesta naquele lugar, ele vai contar a história, o porquê que ele começou a ficar assim. E porquê que ele estava querendo se jogar. E ele falou que ele era normal. Aos poucos a voz dele foi se acabando, foi minguando, foi se enfraquecendo. E uma certa noite ele estava na sua casa e ele sentiu uma mão oprimindo o pescoço dele. E depois daquele dia a voz dele sumiu completamente. Ele já tinha procurado médicos, ele já tinha procurado vários lugares para consulta. E o médico não achava o problema. Era o problema espiritual, irmãos. E aí ele estava naquele momento a ponto de se jogar, porque ele já havia perdido o emprego. E por conta de ter perdido o emprego, ele havia perdido a esposa. E ele estava sem família, desolado, sem solução para esse problema. E Deus encontra ele. E através da sua igreja, através da pregação do Evangelho, Deus opera sinais. E aí eu me lembro, sabe daquele versículo, irmãos? Que os sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Irmãos, você quer ver este milagre? Você quer ver isso acontecer na sua vida? Se dispõe aí. Busque a unção do Senhor, a face do Senhor. E aí, irmãos, isso tudo eu vivia. A igreja, em trabalhos intensos de evangelismo. Mas chega um momento, irmãos, na nossa vida espiritual, que a gente acaba acostumando com a glória do Senhor. E aí a gente acaba declinar, se afastar da presença do Senhor. E a gente começa a sentir aquela apatia, aquela solidão. E às vezes você vai se afastando tanto, que nem mais alegria de estar na casa do Senhor você sente. Nem vontade de orar e ler a palavra do Senhor você sente. Irmãos, eu sei o que é isso, porque isso aconteceu comigo. E aí chega um ponto que você tem que clamar. Chega um ponto que você tem que chorar.
e gritar por socorro, e assim eu fiz. Quando eu estava vindo do meu trabalho, já não mais nos Correios, mas no Ministério da Saúde, vindo para casa, chegou um momento que eu estava dirigindo, voltando para casa, e eu comecei a clamar ao Senhor e pedir: Senhor, não deixe que aconteça aquilo que o Senhor mesmo predisse na tua palavra. Não aconteça comigo que o amor se esfrie. Não deixe que o meu amor se esfrie ao ponto de eu não ouvir mais a tua voz, não sentir mais desejo de te buscar, Senhor. Eu estou aqui clamando por ti. Oh, Senhor, aconteça o que acontecer na minha vida, mas eu não quero me afastar de ti. Eu grito por socorro agora. Vem com teu Espírito, invada o meu ser, Senhor. Aviva, Senhor. Aviva o meu coração. Eu te clamo, Senhor. E naquele trânsito, eu banhado em lágrimas, meus irmãos, eu sinto a glória do Senhor. E começo a sentir uma alegria, um conforto. E sabendo que Deus está ouvindo o meu clamor. Irmãos, quando isso acontece em nossa vida, nós devemos clamar ao Senhor. Não devemos nos conformar com a apatia espiritual que nos invade, que abate na nossa porta. Não, porque Deus não vem buscar uma igreja morta. Ela vem buscar uma igreja lavada e remida pelo teu sangue, com fervor no seu coração. Aleluia. Eu sei que você está examinando o seu coração, como eu tive que examinar. E peço atenção a todos os irmãos para um fato: todo ministério verdadeiro vem da intimidade com Cristo. Eu queria repetir mais uma vez, eu queria que você gravasse isso. Todo ministério verdadeiro vem de um relacionamento íntimo com Cristo. Porque o Senhor disse: você sabe o custo, você sabe o que precisa fazer, buscar a minha face. Eu lembro da história dos irmãos moráveis, quando você vai ler sobre a história da igreja. Na região da Alemanha, aqueles irmãos se unem para orar e buscar a face do Senhor. E Deus começa a mover o coração daqueles irmãos a tal ponto que do seu coração começa a brotar um desejo infinito de levar o nome do Senhor e de proclamar o nome do Senhor. E assim, irmãos, Deus, através daquele gesto de oração, começa a levantar missionários para ir a todos os cantos da terra. E começou um dos grandes avivamentos na história da igreja. Eu lembro também da história de Charles Finney. Ele nasceu um ano após a morte de John Wesley, lá nos Estados Unidos. Ele, aos 26 anos, começa a congregar numa igreja perto da sua casa. E ele não sentia prazer em oração, pois acreditava que a oração não passava do teto, por conta da sua frieza espiritual. Mas um certo dia, em 1821, ele estava orando numa mata, e ele tem um encontro com Deus. E Deus o toma, o Espírito Santo o enche de um amor tão grande, de um esplendor da sua glória tão grande, que a partir daquele dia, diz a história, que ele passou a ter experiências sobrenaturais. Ele não podia calar-se. O que ia no seu coração extravasava pela boca e assim pregava continuamente, vendo os resultados fluírem em cada lugar que ia e em cada culto que pregava. O seu testemunho e mensagem contagiaram os jovens da igreja. Mas Finney não se distraía da oração. Ele se mantinha naquele estado, à custa de oração e jejum. Diz a história que era comum ter, durante o seu sermão, era comum haver interrupções. E às vezes, porque o Espírito de Deus se manifestava no auditório em que ele estava pregando, e ele tinha de interromper a sua fala. E pessoas caíam prostradas no chão dos seus bancos, clamando por misericórdia e por salvação. Tamanha era a glória daquele lugar. Deus tomou a vida destes homens e de tantos outros irmãos da história da igreja. Você vai ver que o Senhor sempre começou um avivamento através da busca incessante da face do Senhor e da leitura da palavra e da sua pregação. Aleluia. Semana passada, não sei se os irmãos estavam aqui, mas o pastor Cícero foi usado por Deus para nos trazer uma mensagem de alerta.
Ele falou sobre Mateus 24, que os últimos dias se aproximam. Eu não sei se você, irmão, irmã, acredita que os últimos dias se aproximam. Eu queria falar especialmente aos pastores, com todo amor e carinho. Eu não sei se vocês acreditam que nós estamos vivendo nos últimos dias. As profecias têm se cumprido na velocidade da luz em nossos dias. Nós temos nos contemplado o clamor. Aquele clamor, o tempo acabou. O mundo secular tem clamado, o tempo está acabando. E você dispõe a sua mente e coração dizendo essa noite: Deus, eu ouço. Eu ouço o teu clamor, Senhor. Eu sei que eu preciso mudar muitas coisas, resolver muitas questões da minha vida, mas eu quero a tua unção, eu quero andar contigo. Eu quero sentir com a tua presença, Pai. Eu quero buscar a tua face e quero pregar o teu evangelho, Senhor, e quero proclamar a tua glória, Pai. Eu queria que os irmãos abrissem em Hebreus capítulo 13. Oh, aleluia. No versículo 15. Aleluias. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Aleluia. Sempre sacrifícios de louvor. Sacrifícios de louvor que se agrada o coração de Deus. É o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Ou seja, declaram, proclamam o nome do Senhor. Onde você estiver, meu querido, você pode proclamar o nome do Senhor. No seu local de trabalho. Quantas pessoas estão motivadas pelo Espírito Santo e lá fazem cultos e te convidam às vezes, mas você não vai. Por vergonha ou por frieza? Deus te está dando uma oportunidade ímpar de proclamar nesses últimos dias o nome do Senhor. Mas para isso precisa de unção, precisa de entrega, precisa de um coração contrito. A palavra do Senhor diz que Deus se alegra no coração quebrantado e contrito. Será que Ele vai encontrar na sua igreja nesses últimos dias este coração? Porventura achará fé na terra o Filho do Homem quando Ele voltar? Mateus 24 nos traz um alerta. E eu não sei se o Espírito Santo tem tocado no seu coração neste ano, mas o meu coração tem sido despertado dia a dia, porque Deus ouviu a minha oração e o meu clamor, e Ele ouviu a minha voz, e do fundo do lamaçal da apatia espiritual Ele me resgatou e tem me dado vida diariamente. E eu sei que Ele tem muito mais para me revelar. E eu sei que Ele tem muito mais para manifestar através da minha vida e através da vida de cada um de vocês. Basta você clamar, basta você gritar por socorro, e Ele vai estender a sua mão e vai te transformar em um homem ou uma mulher cheio do teu Espírito. Eu sei que você deseja isso. Eu sei que você se entristece ao ver que você se afasta do Senhor e do seu amor. E quando você se aproxima de Deus, você sente uma alegria te envolvendo, um amor pelas almas. E é isso que acontece quando nos aproximamos dele. O amor pelas almas aumenta. John Knox, ele clamava ao Senhor: dá-me a escorça, Senhor, senão eu morro. É esse clamor que Deus está querendo ouvir de cada um de nós. Dá-me a alma, Senhor, senão eu morro. Dá-me a oportunidade de pregar para aquele, para aquela que está trabalhando comigo do meu lado. Dá-me, Senhor, uma abertura somente para eu falar do seu amor. Pai, dá-me almas. Dá-me alma, Senhor. Dá-me a oportunidade de trazer pessoas para a tua casa e ouvir a tua voz. Dá-me a oportunidade, dá-me alegria no coração de ver uma alma se convertendo, um pecador se convertendo, Senhor. Dá-me desejo por isso. Irmãos, eu queria concluir dizendo que esta unção está disponível a qualquer homem, a qualquer mulher que dispor o seu coração. Assim como Jeremias, assim como Neemias,
aquele que dispor o seu coração essa noite para o Senhor pode mostrar, o Senhor pode transformar, o Senhor pode libertar. Eu queria que você ficasse sobre os seus pés. Deus está falando aqui, meu querido. Deus está falando aqui. Abra o seu coração e diga para Ele: usa-me, Pai. Usa-me, Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. Mas não usa de qualquer jeito. Derrama da tua unção sobre a minha vida. Oh, Senhor, derrama da tua unção. Abra sua boca agora e fale com Ele. Abra o seu coração e diga aquilo que tem incomodado o seu coração, aquilo que tem prendido a sua vida espiritual. Fale que você deseja experiências novas com Ele. Fale que você deseja ouvir a sua voz. Fale que você deseja proclamar o nome dEle, declarar o seu nome. Oh, Senhor, essa noite faz a tua obra neste lugar. O teu nome nós queremos proclamar. Abra sua boca, abra sua boca, abra o seu coração. Nós queremos a tua presença, Pai. Vem nos envolver, vem nos encher, ó Pai, com teu Espírito. Derrama da tua unção neste lugar, Pai. Derrama do teu fogo sobre as nossas vidas. Nós queremos ver os teus sinais se manifestando, Pai. Nós queremos ver a tua glória se manifestar em nosso meio, Pai. Oh, abra sua boca e comece a adorar o Pai que está neste lugar. Abra sua boca, adore, adore. Não perca a oportunidade de abrir o seu coração. Opa! Vou me entregar. Declare. Os meus medos eu deixo aos pés do altar. Todos os planos meus hoje eu entrego a ti. Entrego em tuas mãos a minha vida, Pai. O teu lugar. Toma o teu lugar, Senhor, de direito no nosso coração, Pai. Aqui vem sobre nós. Manda tua chuva. Manda, Pai. Nesse lugar. Derrama da tua chuva neste lugar, Senhor. Me derramar. Me derrama. Me declara que és santo, oh Deus. O som do céu vamos ouvir. Sopra teu vento. Sopra neste lugar, aqui. feche os seus olhos, querido. Vou declarar o único nome que salva, Jesus. Oh, Senhor, a tua glória, Senhor, revela a nós. Em teus braços eu vou me entregar. Os meus medos eu deixo aos pés do altar. Todos os planos meus hoje eu entrego a ti. Toma o teu lugar. Tu és bem-vindo, Senhor. Age no coração, age na vida. Sobre nós, manda tua chuva. Levante suas mãos, minha querida. Vamos pela presença do Senhor. Grite por socorro. Declara que és santo, o som do céu vamos ouvir. Sopra teu vento suave hoje aqui. Vou
declarar o único nome que salva, o nome de Jesus, 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 vem sobre nós, manda tua chuva neste lugar. Ouça o clamor da tua igreja, Pai. Faz um mover neste lugar, Pai. Um mover que nunca vimos na história da igreja, Pai. Um mover que nos impulsiona a declarar o teu nome. Um mover que nos impulsiona a ganhar algo para ti, ó Pai. Mas o teu Espírito age em nós. Declarar o único nome que salva, Jesus. Oh, meu querido, feche os seus olhos. Oh, Pai, aqui está a tua igreja, Senhor, clamando por ti, clamando por mudança, Senhor, e transformação, clamando por um avivamento, Senhor, no seu coração. Transformação essa que só o Senhor pode trazer. Só o Senhor pode mover os nossos corações para proclamarmos o teu nome, Senhor, nos quatro cantos dessa terra. Levanta aqui pregadores, Senhor, pregadoras da tua palavra, evangelistas cheios do teu Espírito, como Estevão não ousou pregar, Senhor, deixar de pregar o teu nome, mesmo diante da morte, ele continuou declarando o teu nome. Dai-nos essa ousadia e intrepidez, Senhor. Abençoa a vida do meu irmão, da minha irmã que está aqui. Não deixe que a apatia espiritual tome e invada o nosso coração, a ponto de não sentirmos mais o teu amor e nem desejo de estar na tua presença, Pai. Eu sei que o Senhor está ouvindo, Senhor, o clamor do teu povo. E assim eu oro pedindo, Senhor, pela tua misericórdia, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o nome do Senhor e glorificar o nome dele. Em nome de Jesus, seja abençoado, igreja. Amém. Senta abençoado em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade.